passe também o curso que vocês estão desejando, né, almejando, e com certeza vão conseguir. E aí eu quero que vocês continuem, né? Quem for entrando agora, coloque seu nome, coloque de onde é e coloque o curso para a gente ir se conhecendo. Olha, tem uma pessoa de oceanografia. Nossa, quase que não saiu. Enfim, e aí a gente vai percebendo que matemática está como peso 1 ou peso 2, né? Dependendo do curso que vocês escolheram. E como o professor falou, vocês vão estar dividindo sempre essa específica com outra matéria. Como vocês já devem ter visto, através de outra matéria, ou através mesmo de própria pesquisa de vocês, vocês sabem que a prova discursiva vale 20 pontos, né? E a gente tem 10 questões para serem resolvidas discursivamente, né? Então, a gente vai precisar mostrar os cálculos, né? Claro que ninguém, né, e nem a UERJ espera que seja extremamente matemático, mas eles querem ver cálculo, não é simplesmente marcar uma alternativa, até porque elas não existem na prova, né? Então, o objetivo é realmente demonstrar o conhecimento que vocês têm através de matemática. E esse conhecimento, ele requer uma prática de exercício. Eu sempre costumo falar que matemática, ela é como ir na academia, né? Apesar de ser uma pessoa extremamente sedentária, mas é como ir na academia, e a prova é como se fosse um campeonato em que você vai demonstrar, né, tudo aquilo que você treinou. E não adianta, tipo, o professor passar uma série para você e ele mesmo pegar o peso que você deveria estar pegando. No dia do campeonato, no dia de você provar, né, que você realmente aprendeu, né, aquilo ali, realmente adquiriu a força suficiente, você vai acabar não conseguindo levantar aqueles pesos, né, e ganhar aquele campeonato. Porque o professor que, na verdade, em todos os momentos, levantou o peso para você. Então, qual é a ideia? Que vocês levantem os pesos. Então, faça os exercícios propostos, esteja junto com a gente, né? Foi passado, eu até falei isso no grupo hoje, no áudio, e queria reforçar isso, né? Tipo, o professor também já acabou de falar, professor Lia Campos, que chame os colegas de vocês, se vocês souberem de pessoas que vão precisar fazer a prova discursiva de matemática, convide a estar junto com a gente, a estar treinando. Todas as pessoas vão estar aqui para trocas e eu vou estar aqui para conduzir esse estudo de vocês, tá bom? E é um prazer imenso. Começando também por uma questão de apresentação, como o professor já falou, sou professora do Pedro II, sou professora de matemática. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu amo muito ser professora, mais do que amo matemática. E por mais que louco que isso possa parecer, eu quero dizer que é porque ser professora, para mim, é algo, tipo, mostrar uma realidade para vocês, muito além de um simples desafio ou de simplesmente ser o melhor, né? Porque, geralmente, os matemáticos gostam dessa questão do desafio, de querer ser melhor, de demonstrar que sabe alguma questão, mas mais do que isso, eu quero transmitir conhecimento. Então, eu estou aqui para transmitir isso para vocês. Então, eu estou com vocês não somente nas quintas-feiras às 7h30 da noite, mas eu estou com vocês em todos os momentos que vocês precisarem. Me mandem mensagem no WhatsApp, no grupo, perguntem, tirem dúvida, treinem. Quando estiverem fazendo exercício, tiverem alguma questão, podem me procurar com o objetivo de continuar estudando. Eu estou aqui para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem.
Tá bom? Estou falando rápido, tá todo mundo entendendo. Meu computador ligou. Participem aí da aula um pouquinho. Pri, tem algum vídeo, alguma coisa para colocar? Não, não temos vídeo hoje, não. Tá. Você consegue colocar a apresentação que eu te mandei em PDF só para ir rolando enquanto eu entro aqui pelo computador? Vou colocar aqui. Obrigada. Tô duas vezes agora. Calma aí, acho que eu tirei dos dois. Beleza. Saí de lá. Tá dando para ouvir, galera? Tá, beleza. Então, não tem uma lista de exercícios, mas a nossa aula vai ter alguns exercícios que vocês vão poder ir fazendo durante a aula ou posteriormente a essa aula, tá? E aí vai ter uns desafios, aí vocês vão procurar também exercícios similares. Eu vou falar sobre isso durante a aula, eu só quero botar a apresentação aqui para vocês. Para ficar melhor, eu vou colocar a apresentação e aí na apresentação eu explico também sobre a questão de rotina de estudos e tudo mais para vocês, tá? Já estou conseguindo abrir aqui. Eu já estou conseguindo colocar, Pri. Tá bom, eu tô tentando aqui também. Tá. Mas eu acho que já entrou. Tá aí? Entrou sim, tá lindo. Entrou sim, Pri. Tá conseguindo ver, gente? Agora ficou dando para ver sim. Priscila, depois posta no grupo isso, tá? Tá. Só um minutinho, gente. Que agora tá grande demais para mim. Pri, você tá apresentando? Como que tá? Estou perdida aqui. Aqui agora. Então, como já foi falado, eu não sei se vocês estão conseguindo ler. Para mim tá conseguindo, mas eu não sei para vocês. Me falem aí. Enfim, eu sou a professora Priscila Marinho, eu sou professora de matemática, amo mais ser professora do que ser necessariamente de matemática. Eu sou especialista em gestão empresarial e administrativa, né?
para vocês verem como eu gosto dessa área. Sou professora do Pedro II, tenho 8 anos mais ou menos de profissão, amo matemática básica, por isso amo cálculos e não gosto que usem calculadora. Gosto muito que façam cálculo. Então, eu acho que vai ser muito interessante nós trabalhar com discursiva justamente por conta disso, porque geralmente quando a gente vai para uma prova, né, que tem a questão da alternativa, do objetivo, as pessoas, como o nome próprio já diz, as pessoas vão direto querendo achar a resposta ali sem saber muito o porquê. E quando a gente pensa na discursiva, a gente vai realmente no porquê da coisa. Embora a prova seja clara, objetiva, então vocês têm que ser diretos, né, na resposta de vocês, mas não necessariamente vocês vão ter alternativas para vocês marcarem alguma questão mesmo que não saiba. Não, vocês vão ter que fazer algum cálculo, e sem calculadora, tá? Eu estou muito honrada de fazer parte dessa equipe, de estar junto com vocês, e eu tenho certeza que a gente pode conseguir muitos outros alunos para estar junto com a gente e para conseguir muitas coisas legais e alcançar nossos objetivos. Alguns cursos aí, né, que a gente vai ter, né, a gente vai estudar com as pessoas que estão buscando, né, ser aluno da UERJ, né, futuro universitário de matemática, de geologia, de ciências aí ambientais ou da computação, ou econômicas, né, como já foi falado, engenharias, todas as engenharias, e muitos outros cursos, né, como está escrito aí. É interessante que, pesquisando sobre isso, para trazer para vocês, eu vi sobre tecnologia, tecnólogo em construção naval. E eu sou técnica em estrutura naval pela FATEC. Eu fiz estrutura naval no meu ensino médio e achei que foi muito interessante e fiquei muito feliz de ter esse tecnólogo aí na UERJ. É um curso bem interessante. Então, a gente precisa, né, conhecer como que vai ser a prova da UERJ, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí durante a aula como que é a prova, né, da UERJ, e principalmente dessa parte discursiva, e principalmente como são as respostas. Aí a gente pega lá na revista da UERJ e a gente vai ver as provas anteriores e vai ver como que eles botam o padrão de resposta. Então, vocês vão ver lá mais ou menos sobre isso, e eu trouxe só umas 2 questões, nem é sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, que a gente vai começar a aula, mas é só para vocês verem mais ou menos como que funciona, tá? Sobre criar cronograma de estudos, né, que eu coloquei ali. Refazer exercício, gente, é primordial em matemática. Eu sempre digo para os meus alunos que não se aprende matemática olhando para a tela e nem olhando para um vídeo, certo? Vocês precisam executar, precisam treinar, tá? Então, peguem papel e caneta, mesmo agora durante a aula, a gente está à distância, mas a gente está aqui ao vivo, então peguem papel e caneta, tentem resolver as questões anotando, para vocês verem quando aparecer a resposta para vocês veem aonde vocês erraram, tá bom? Estabelecer horários fixos. O horário mais fixo que vocês podem colocar na agenda de vocês é a aula de hoje, né? E as aulas dia de quinta-feira, às 7h30. Procurem estar presente. É muito importante estar aqui nesse ao vivo. Estimula, ajuda, vai ser muito importante para vocês. Evitar distração em rede social, né? Acaba que se tiver aí muitas notificações no celular, a gente acaba olhando, é normal. Eu gosto de Instagram também. E a gente vai acabar ficando lá vendo muita coisa. Aí, tá chegando mensagem, já estou olhando aqui. Cercar de boa companhia, então sejam colegas uns dos outros, ajudem uns aos outros, e se precisarem, entre em contato comigo também, que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Sejam assíduos nas aulas online, pelo pré-UERJ.
quanto a entendendo a segunda fase, né? Quem já fez a primeira fase, né, e tirou A, B, ou C ou D, né, está aqui agora com a gente e vai fazer agora o exame de discursiva. Esse exame, ele é com questões discursivas e vale 20 pontos, como a gente já falou anteriormente, né? Vocês... Willis, se quiser falar... Willis... Então, ele tem um padrão de respostas que a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Sobre o cronograma, ou programa do vestibular. O programa de 2025, ele ainda não foi divulgado, né? Porque eles ainda estão tratando sobre o segundo exame da primeira fase. Então, eles ainda não falaram o que vai especificamente cair em matemática nesse segundo exame, nessa segunda fase que a gente vai estudar agora. Mas a gente olhando pelos programas anteriores, né, que no caso tem 2020, 2019, 2024, e aí esses anos de 2021 até 2024 não tiveram discursiva. Então, essa segunda fase na UERJ. Então, a gente olhando por esse programa, a gente vê mais ou menos quais são as matérias que são normais, né, ou cair. E aí a gente vai usar como parâmetro, nesse primeiro momento, o de 2024, que é o mais novo, né? E que vai trazer a melhor clareza para a gente. A gente não vai considerar o de 2019 a fundo, porque, por exemplo, de 2024 De 2024, por exemplo, teve juros. Nos outros anteriores, até 2020, não teve, por exemplo. Inclusive, juros foi um assunto que muita gente no Forms respondeu que não tinha conhecimento, que não tinha visto antes na escola e que não sabia sobre esse assunto. A gente vai tratar sobre ele, vai conversar sobre ele durante as nossas aulas, tá? E aí eu vou trazer uma aula mais aprofundada, mais estilo ensino médio, já que a galera votou lá que não tinha visto. Se alguém quiser comentar alguma coisa, levanta a mãozinha e pode falar, tá bom? Por favor, não me deixe sozinha, não. E tudo isso vai aparecer para vocês lá no grupo, porque eu vou divulgar todo esse em PDF para vocês. Mas vocês já vão vendo o que vai cair. Então... Oi, Renata, pode falar. Vai estar no grupo específico de matemática, né? Matemática. Tá bom, obrigado. De nada. Então, Renata, vai em todos, né? Vai estar lá. Eu vou pedir para a Pri, se ela já tiver aí, ela já pode até colocar, se ela quiser, lá, que aí vai estar em PDF. Eu mandei para ela. E aí vai ter todo esse conteúdo. Por isso que eu não vou ler um por um, porque eu acho que acaba a gente perdendo muito tempo. Não que seja uma perca de tempo, mas é porque vocês podem ler depois. E alguns de vocês, eu acredito que possam até já ter visto. Tá bom? Então, acho que a Pri já até colocou lá, pela notificação aqui. Então, vocês vão... Coloquei lá no grupo. Obrigada, Pri. Então, vocês vão ter aritmética dividida em todas essas matérias. Hoje nós vamos falar sobre noções de conjuntos, mas nós não vamos falar, por exemplo, sobre operações. A gente vai falar só nas próximas aulas, tá? A gente vai falar mais hoje sobre noções de conjunto mesmo. Aí a gente vai ter álgebra, a gente tem geometria e trigonometria, a gente tem probabilidade e estatística dividida nessas matérias, e a gente tem vetores e geometria analítica. Lembrando que, gente, o programa é muito extenso. E, tipo assim, eu entendo que não vai cair, são 10 questões, né? Eles colocam todos esses conteúdos, mas, assim, não cai uma questão de cada conteúdo, de cada matéria ou de cada assunto, né? Mas cai questões ali envolvidas. Então, você tem que ter uma noção
mais básica que seja sobre cada um dos tópicos, sabe? E ter uma noção mesmo de matemática para não errar cálculos básicos, porque isso faz toda a diferença. Oi? Exatamente. A ideia, Patrícia, é exatamente isso, passar do básico ao avançado, sabe? Mas a gente não tem tantas aulas, né, para ir muito para o básico e depois ir para o avançado. E também a gente não tem como ir direto para o avançado, porque aí nem todo mundo, tem pessoas que não talvez não estudem há algum tempo, ou quem está estudando, mas mesmo assim não tem tanta prática assim, e rotina de estudo mesmo, então não tem como a gente ir direto para um avançado. Então a gente vai precisar equilibrar. É por isso que eu falo sobre a questão de vocês estarem próximos, de estarem próximos de mim, e principalmente, é como passar uma série e a gente vai avançar mais rápido nessa série se a gente desenvolver o músculo e aquela habilidade mais rápido, sabe? Então a gente precisa estar junto. Se a gente demorar 3 dias para poder naquela série, né? Ou o mínimo aí é uma semana. A gente pode demorar aí uma semana na série. Mas a gente também pode ficar um mês naquela série. Depende da quantidade de vezes que a gente vai na academia, depende da nossa frequência e disposição, né? Então, é justamente isso também nesse momento, tá? Eu preciso dessa interação e dessa troca com vocês. Sobre elaborar as respostas, né? E a interpretação. Interpretação é muito importante, né? Mesmo eu sei que a galera que vai para matemática geralmente diz que não é uma matéria preferida, por exemplo, português, mas vocês vão ter redação, né? Em toda a parte da segunda fase tem redação. Então, assim, vocês vão ter redação e vocês precisam interpretar o que está sendo pedido na questão. E serem claros, objetivos, mas também completos, sabe? E não dá para errar cálculo bobo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu não sei qual é o slide, mas a gente vai passando e a gente vai ver. A gente vai ter um exemplo aí de uma questão, por exemplo, da UERJ do ano passado, de 2024, do exame de discursiva, que era uma conta sobre medidas centrais, né, que é média. Média aritmética é um conhecimento que se dá geralmente, né, que na escola a gente treina mais ou menos no 8º, no 7º ano, e aí a gente tem esse conteúdo, aí a gente no ensino médio volta a ter esse conteúdo, e na discursiva de matemática teve uma questão, a primeira questão, assim, praticamente dada, era só uma média aritmética. Assim, muito tranquila. Mas, assim, se você erra uma divisão, você erra a questão. Entendeu? Então, assim, é muito importante prestar atenção no cálculo básico, tá? A gente vai ver, ó, nesse slide aí, essa questão que é mostrando um gráfico. Eu não vou ler e nem desenvolver todas essas questões, porque também não é um assunto de hoje. Por exemplo, medidas centrais a gente vai ter mais para frente esse assunto, média aritmética, que talvez alguns de vocês lembrem, outros não, mas é um assunto que caiu, por exemplo, na específica do ano passado. E aí a questão era justamente essa, que tinha os 12 meses do ano, falando sobre as mortes, né, violentas de uma minoria e falando sobre a questão de qual era a média disso acontecer durante todo o ano, né, dessas mortes violentas. E aí ele pediu uma média. E aí você tinha que somar tudo e dividir por 12 e achar o resultado. E era simplesmente isso. Então, assim, ó, diferente das outras matérias, vocês precisam fazer cálculo, mostrar que sabem fazer o cálculo. Precisa colocar a fórmula? Não. Mas vocês precisam ir direto para o cálculo, mas precisa mostrar o cálculo a ser feito. Não é simplesmente para botar a resposta e falar. Tá certo? Alguém tem dúvida sobre isso?
Esse é o momento. A gente está conhecendo a prova. Para quem não viu, né? A gente tem uma outra aí, uma outra questão, na segunda questão que eu separei. Ah, Felipe, pode falar. Oi, boa noite. Boa Consegue me noite. ouvir? Hã? Consegue me ouvir? Tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo. Eu gostaria de saber mais como funciona a estruturação da resposta, porque eu nunca fiz a prova da UERJ, então eu não sei. Se é só colocar a conta, se precisa deixar evidente qual é o assunto que foi abordado, como funciona Sim. mais ou menos. Tá. Então, eu sou aluna da UERJ, né? Já fui aluna da UERJ, fiz matemática por um período na UERJ, depois, em outro momento, eu conto a minha história para vocês. Mas eu fui aprovada na UERJ para matemática. O que acontece? A prova, Felipe, ela não te exige que você diga exatamente qual é a fórmula que você vai utilizar e nem qual é o assunto que está sendo abordado ali na prova, tá? Então, por exemplo, ele te pede nessa questão número 1, com base nos dados do gráfico, calcule a média aritmética mensal das mortes violentas nessa comunidade, em 2021 e tal, através do gráfico. Então, ele quer... O que ele está ali indiretamente pedindo para você? Que você saiba interpretar o gráfico, certo? Que você saiba fazer medidas centrais, que é exatamente a média aritmética, que é o que ele solicitou. Mas você vê que na resposta padrão que ele colocou, ele não escreve nada disso. Ele simplesmente escreve o M de média e coloca o cálculo diretamente, certo? Tem questões, por exemplo, na época que eu fiz o UERJ, foi em 2012. Eu terminei o colégio que eu estudei na FATEC, fazendo curso técnico, e eu não tive preparação. Infelizmente, eu não tive esse privilégio que vocês estão tendo de ter um preparatório, né, online, nem muito menos presencial, que eu pudesse acessar. Então, como que eu fui fazer a prova? Com o meu ensino médio. E que era técnico, né, e que era focado não no vestibular. O que aconteceu? Eu utilizei muitos cálculos voltados, não necessariamente que eram para resolver aquela questão, sabe? Eu usei, por exemplo, regra de 3, sabe, na questão, que poderia ter sido resolvido por outra forma. Mas o que valia era chegar naquela resposta em que eles estavam pedindo, entendeu? E não, e o que não pode acontecer é não chegar naquele resultado. Porque como matemática é exato, não tem como você dizer que a média de mensal de mortes violentas nessa comunidade de 2021 por exemplo, 26. Entendeu? Você tem que chegar nessa resposta que foi 25, através desse gráfico. Certo? Então, Agora, se você... Desculpa interromper, pode continuar. Mas se você consegue chegar através de outro cálculo ou sem demonstrar isso necessariamente nesse modelo, né? Você somando um embaixo do outro e depois você mostrando ali, dividindo e colocar lá média aritmética ou média mensal 25. É a resposta. Pode falar agora, desculpa. Nada, tudo bem. Então não precisa colocar discursivamente a justificativa dos números que eu pegar. Eu só, desde que eu chegue à resposta e que faça sentido, vai ser aprovada a questão. Exatamente. É Ok. claro que numa disputa aí, sei lá, de pontuação e tal, né? Quem tem uma prova organizada, uma prova clara, né? É melhor, né? Com certeza ganha ali os pontos. Cada questão vale 2 pontos, então vocês vão ganhar os 2 pontos, aquela melhor prova, aquela melhor questão ali desenvolvida, né? Mas, assim, o objetivo é chegar na resposta que é exata, ok? Entendi, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, aí na questão
questão 2, por exemplo, ele já vai falar sobre sistema, por exemplo, sistemas de equação, que também é um assunto que a gente vai tratar, que vocês também colocaram lá no Forms, né? A não ser que esteja já na questão dizendo que aproximadamente, ou se usarem, por exemplo, algum número, né, irracional, como, por exemplo, sei lá, usar o pi, ou usar algum outro elemento em que não esteja necessariamente cravada ali uma resposta. Então, se, por exemplo, eles pedirem para usar o pi, e não dizer que é para usar o 3,14, e você usar o 3,1, né? E aí ser aproximado, aí sim vai dar uma resposta aproximada e eles vão ter que considerar todas as respostas baseados nisso. Respondi a pergunta, desculpa que o chat aqui apareceu a pergunta rápida, eu li, mas não vi de quem foi. Eu respondi a pergunta? Pri, me ajuda aí. Ok, obrigada. Tá. Felipe, Sim, pode sim, falar. respondeu. Nesse caso de ser uma resposta que tenha aproximação, a gente teria que usar algarismo significativo ou não? Então, se for solicitado, sim. Entendeu? Mas se não for, não. Ok. Ok? Aí depende da questão. Eu posso trazer posteriormente como que é na prova, né, questões que tenham valores aproximados e como que eles vão solicitar. Eu lembro que, por exemplo, na minha prova, lá em 2012, teve uma questão usando, por exemplo, o pi, mas eles disseram que era para usar 3,14, entendeu? E aí, beleza, usou 3,14 e resolveu o problema. Não ficou nem aproximado, ficou certinho, tá? Entendi, obrigado. Em geral, gente, eles não vão fazer uma prova para que eles tenham que abrir muitos recursos depois, né? Até porque abriria muita margem para recurso. Então, assim, no geral, eles vão tentar fazer uma prova mais tranquila possível quanto a essas questões, entendeu? Então, assim, por exemplo, vocês vão ter visto de prova em alguma situação. Se tem lá um cálculo que chega naquele valor que vocês botaram lá como resposta, vai valer, entendeu? Vocês vão ter a folha rascunho, mas vocês vão ter a folha principal, que é a que vai ser corrigida. Essa folha precisa ter algum cálculo. É nessa folha que não pode ir simplesmente com as respostas finais. Ela precisa ir com algum desenvolvimento. Mesmo que ele não seja, no exemplo aqui de medidas médias aritméticas, mesmo que ele não seja organizado dessa forma, precisa ter soma e divisão, porque isso é o padrão para uma média mensal. Quando você quer fazer uma média de escola ou de qualquer coisa, você primeiro soma, depois você divide pela quantidade que você somou. Então, você vai ter que fazer isso de alguma forma, organizado horizontalmente ou verticalmente, mas você vai ter que fazer. Beleza, aí já nessa segunda questão, como ela é maior, eles botaram o padrão de resposta, dizendo que eles estão utilizando X para pão, estão utilizando Y para frutas, que eles estão utilizando, acho que é o Z, o Z para iogurte. Então, por exemplo, eles mostraram ali, tiveram o cuidado de mostrar que na resposta padrão você vai precisar de 3 variantes, né? De 3 incógnitas. E todas essas variantes, todas essas incógnitas precisam ser ditadas. Você necessariamente precisaria pensar como eles de usar X, Y e Z? Não. Você pode usar a letra do seu nome. Certo? Então, você podia usar P, o Q e o R. Você podia usar o A, o B e o C. Não tem problema nenhum. Mas você tem que mostrar para
tem que se importar de que a pessoa que vai corrigir a prova, de que a pessoa que vai ver aquela prova, ela precisa entender que o X está nesse caso da pessoa que fez esse padrão de resposta, né? Que o X está relacionado ao pão, que o Y está relacionado à fruta e que o Z está relacionado ao iogurte. No meu caso, eu usaria o A, o B e o C. Que o A está relacionado ao pão, que o B está relacionado à fruta e que o C está relacionado ao iogurte. E assim sucessivamente. Poderia usar as iniciais P, F e I. Também está tudo ok. Ok? Tá claro para todo mundo isso? Beleza. Aí sim vocês iriam montar os sistemas, né? E iriam resolvendo de acordo com a questão, e iriam resolvendo os sistemas individualmente. Não vamos entrar nesse parâmetro agora, porque não é o foco da nossa questão. Mas o que a gente precisa entender é que as respostas precisam dessa preocupação de como a pessoa que vai corrigir a prova vai ler aquela resposta. Então, eu não poderia começar direto montando o meu sistema se eu não identifico quem é cada elemento, tá? Então, assim, ali não é colocar uma fórmula de sistema, mas ali é identificar para quem vai estar corrigindo o que eu estou chamando, como eu estou chamando cada um dos elementos. Beleza, né? E aí, no final, eu digo que o que foi pedido, né? E chego no meu objetivo. Tá, quando a gente fala... Aí agora vamos começar a nossa aula mesmo. A nossa aula vai falar hoje sobre teoria dos conjuntos, né? A gente vai ter definição, denotação, representação, diagrama e relação de permanência, né? Família de conjuntos, igualdades e desigualdades de conjuntos. Todos esses assuntos vão ser tratados, né, pela gente hoje, vão ser vistos, e são assuntos bem tranquilos, né, à medida em forma geral. Vamos lá, o que são conjuntos? Conjunto é como se fosse uma coleção de objetos. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre uma bolsinha que a gente coloca, tem várias bolsinhas aqui na minha frente. Quando a gente fala sobre uma bolsinha que a gente geralmente coloca moedas lá dentro, né, e a gente guarda aquelas moedinhas, mulheres adoram bolsinhas, né? Quando a gente tem uma bolsinha de maquiagem, por exemplo, a gente vai ter uma bolsinha cheia de elementos que são maquiagens, certo? No modo geral, né, só não ser numa situação muito desorganizada, mas assim, no modo geral, na bolsinha de moedas vão ter moedas e na bolsinha de maquiagem vão ter maquiagens, né? Na bolsa geral vai ter um conjunto de bolsas que vão ser de moedas, de maquiagem, de lápis e canetas e assim sucessivamente. Quando a gente fala sobre conjunto, a gente está falando de uma bolsinha que vai ter uma coisa, alguns elementos lá dentro. Ela pode ser vazia? Pode. Eu posso não ter moeda nenhuma e automaticamente ter uma bolsinha lá esperando uma moedinha chegar na minha bolsa. Então, eu vou ter uma bolsa, que dentro dessa bolsa tem uma bolsinha, que essa bolsinha era para colocar moedas. Só que, nesse momento, eu não tenho moedas nenhuma. Ou eu posso ter várias moedas, ou eu posso ter uma moeda, certo? E ela, necessariamente, vai ser utilizada para guardar aquilo. Eu posso ser uma pessoa que não usa tanto maquiagem, ou posso ser uma pessoa extremamente vaidosa que usa muita maquiagem e que leva as minhas maquiagens para todos os lugares que eu vou. Dentro da minha bolsa vai ter uma bolsinha, uma nécessaire, né? Que por menor que ela seja, por mais minimalista que eu seja, vai ter alguns elementos lá dentro que são relacionados à maquiagem, à higiene pessoal ali, a cuidado comigo mesmo, pessoais, né? E
pode ser que tenha muitos elementos, porque eu vou me maquiar no local onde, antes de eu chegar, enfim, ou quando eu chegar lá naquele lugar, tá? E isso serve para todas as coisas. Por exemplo, eu amo papelaria, amo caneta. Então, eu ando sempre com o estojo muito cheio, porque eu gosto muito, tenho muitas coisas. Acho que eu vou usar, já perguntaram para mim, você tem quantas mãos para ter tantas canetas? Enfim, eu gosto. Então, eu vou ter muitas canetas próximo de mim, né? Eu vou andar com uma bolsa que vai ter um estojo que vai ter muitas canetas. E esses são os elementos. Aí a gente vê o conjunto das vogais. E aí ele chamou o conjunto de V. É importante saber que o nome do conjunto, né, como a gente vai denominar esse conjunto, é a letra maiúscula, sempre, certo? Então, por exemplo, V, que vai representar o conjunto das vogais, ele é um V maiúsculo, tá? Ele não pode ser um V minúsculo. As vogais, elas podem estar em letra maiúscula ou minúscula, mas elas vão estar sempre, geralmente, em letras minúsculas, porque elas são os elementos, tá? Ou, por exemplo, os números pares, aí ele chamou de P, aí você vê que o P também é um P maiúsculo, e aí ele vai dizer quem são os elementos pares, quem são os números pares. No caso, ele coloca reticências no final, porque ele não delimitou até onde quer que vá, né? Então, começa no 0, e aí ele vai botar a reticências como representatividade de infinito. Mas poderia, e ele poderia ter ido até antes do 10, por exemplo. E aí tem os números primos e pares. E aí ele vai dizer que é só o elemento 2, né? Que é só o número 2, porque só ele é primo e par, tá bom? Aí a gente chamaria esse conjunto de conjunto unitário, ok? Porque ele tem somente um elemento. Quando é um conjunto vazio, a gente não tem elemento nenhum. E quando é um conjunto normal, a gente vai denominar por uma letra ou por algum nome que já tem, ok? Alguém ficou com dúvida? Beleza. Como eu já falei, é costume a gente denotar os conjuntos com as letras maiúsculas e os elementos com as letras minúsculas. E, em geral, os elementos são separados por vírgulas e delimitados por chaves. Tem muita gente que diz que tem dificuldade, né, de fazer as chavezinhas, mas aí vai treinando para poder delimitar de maneira correta. Então, aí ele tem um exemplo, conjunto das letras da palavra matemática, e aí ele vai dizendo, né, quais são as letras, né, da palavra, sem repetição, tá, galera? Então, por exemplo, matemática tem 2 M's, não é necessário colocar M e M, certo? A gente coloca somente um M e ele vale. Esse elemento se repetiu, mas a gente não precisa colocar 2 M's. Não precisa colocar os 2 T's, né, como tem, e nem os 3 A's. Coloca um A só e serve para todos. Beleza, gente? Então, esse elemento botou L de letras e aí colocou todas as letras, o M, o A, o T, o E, o I e o C. E aí ficou um elemento de 6 elementos. Ficou um conjunto de 6 elementos. Tá claro isso? Beleza. Aí ele fala sobre o conjunto dos meses do ano, que começa com a letra A. E aí tem abril e agosto. Se a gente falasse... Não. Não, acho que é Daniel, né, que perguntou. Me ajuda aí, galera. Acho que a Pri caiu. Preciso de ajuda de vocês. Foi isso, Daniel. Então, Daniel, não costuma ter muita teoria,
tá? Costuma ter diretamente a questão da solicitação e cálculo. Costuma ter cálculo. Você precisa representar daquele jeito. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente precisa entender, né, a teoria antes para a gente poder chegar nas operações. Mas, por exemplo, numa nossa próxima aula, a gente vai falar sobre operações com conjuntos, que é mais comum acontecer de cair na prova, por exemplo. Então, vai ter as operações lá, juntando o conjunto A e o conjunto B. Mas aí, se você não sabe o que é conjunto, ou não sabe denotar, né, o conjunto, aí fica mais difícil de você fazer o cálculo ali, ok? Se você não sabe, por exemplo, qual é o diagrama, quais são as relações, aí você vai ter mais dificuldade de montar a questão, ok? Mas diagrama é aqueles círculos que a gente vê, sabe? Que a gente faz. A gente vai ver mais para frente, na aula de hoje. Tá bom, obrigada. Se tiver dúvida, pode ir perguntando, gente. Então a gente tem a representação, né, do conjunto, que vai ter sempre por duas chaves, por extenso, enumerando elemento por elemento, ou abreviando, né? E aí a gente vai ter o exemplo do conjunto A, que são os divisores de 24, por exemplo. Por extenso seria 1, 2, 3, 4, 5... Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, que seriam os divisores. E como que seria ele abreviado? Né? Seria X é divisor positivo de 24. Então, a gente tem como abreviar e tem como escrever por extenso. Geralmente, na prova, não vai pedir para você escrever e escolher uma dessas duas opções. Você vai escolher qual opção você vai utilizar. Só que a prova não vai vir pedindo para você falar os divisores de 24, de 24, por exemplo, vai vir talvez de um número muito maior. E aí, talvez, fique muito grande para você escrever por extenso. E aí seja necessário você escrever abreviado, certo? Então, por exemplo, num outro exemplo, por exemplo, falando sobre PA ou PG, por exemplo, eles não vão pedir para você que vai dar para você ir fazendo a conta ali devagarzinho e de forma por extenso. Você vai ter que fazer de forma abreviada mesmo para você conseguir chegar no resultado final. Espero ter respondido. Se não, me pergunta que eu volto. Quando a gente fala sobre diagrama de Venn, a gente vai ver que a gente vai ter uma linha simples, fechada, né, que vai formar um círculo ali e que a gente vai ter os elementos lá dentro, certo? Espera aí, que Pri mandou mensagem aqui, gente. Deixa eu ver se isso é importante. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. E agora está em tela cheia, né? Beleza. Quer que eu volte, Pri? Calma aí, Pri. Tá. Beleza.
Mas como que eu troco? Ficou cheio de novo. Tá. Desculpa, gente, problemas técnicos aqui, mas a gente vai conseguir ir levando. Vamos lá. Quando a gente fala sobre. Aí a Pri vai me ajudar, aí quando alguém fizer alguma pergunta que eu não estou vendo agora, não está aberto para mim. Aí vocês vão, quando tiver alguma pergunta, fala aí, liga o áudio para eu poder parar e continuar. Tá bom? Tá ouvindo, Pri? Tá bom. Sim, tô ouvindo. Tá bom, obrigada. Então vamos lá. É porque na minha tela aqui só tá o PDF. Aí eu vou falando sobre o PDF e qualquer dúvida vocês falam aí para mim. Se tiver alguma coisa no chat, fala que eu vou responder. Então, falando sobre diagrama, a gente vai ver que vai ter uma linha fechada, simples, e aí a gente vai ter os números no conjunto A, por exemplo, que é o que ele solicitou. Ele quer os números naturais ímpares menores do que 9. Então, o que a gente vai colocar dentro desse círculo aí, né? Dentro dessa circunferência? A gente vai colocar todos os elementos que são números naturais, ímpares e menores do que 9. O 1, o 3, o 5 e o 7. Aí ele quer as letras da palavra sucesso, já no conjunto B. Então, ele quer as letras da palavra sucesso. Lembrando que sucesso, por exemplo, tem 3 S's. Então, a gente não vai colocar 3 vezes esse elemento. A gente vai colocar uma vez e já é suficiente. Beleza, galera? Alguma dúvida? Não. Beleza. Quando a gente fala sobre relação de pertinência, a gente vai falar sobre pertencer e não pertencer, né? Então, por exemplo, quando o A, por exemplo, o elemento X pertence a esse conjunto, aí a gente vai olhar para o conjunto que vai estar ou escrito com chaves, ou a gente vai olhar para o conjunto que vai estar através da circunferência lá do círculo lá. E a gente vai ver os elementos dentro do círculo. E a gente vai ver se aquele elemento pertence ou não pertence. Então, por exemplo, para indicar o X que pertence ao elemento A, a gente vai utilizar aquele E, só que não é um E escrito de forma maiúscula, né? Um E mais redondinho, digamos assim. E a gente vai ter o não pertence, que é esse que a gente está vendo aqui. Ver se eu consigo escrever. Aqui. Estou conseguindo ver? Estou marcando?
A gente tem o pertence e a gente tem o não pertence. Ok? Ok. Tá. Aí a gente tem ali, depois a gente tem a palavra ali, ó, o exemplo. Considere o conjunto A 1, 2, 3, 4 e 5. E aí temos 1 pertence a A, 2 pertence a A, o 6 não pertence a A. Ok? Então, porque o 6 não está dentro desse conjunto. Até porque não existe reticências, por exemplo. Se houvesse reticências, a gente poderia dizer que o 6 pertence, só não estava aparecendo. Mas nesse caso, não, as chaves já se fecham ali no 5, sem vírgula, sem reticências, então o 6 não pertence. Ok? Aí a gente tem um desafio aí, que aí é para vocês fazerem posteriormente, que tem o conjunto M é X para que todos X são números pares menores do que 20. Então, vocês têm que dizer para mim qual o número 20 pertence ao conjunto M. Aí vocês teriam que dizer se o 20 pertence ou não pertence ao conjunto M. O que vocês acham? Não pertence. Por que não pertence? Quer falar o porquê? Já que a gente está falando sobre discursiva, quem respondeu? Porque eu, Felipe. Porque eu tô pedindo menor, não menor ou igual. Se fosse menor ou igual, teria 20. Isso mesmo, muito bem. Tá, então, gente, o X não, o 20 não pertence, porque o 20, ele não está pedindo menor ou igual, ele está pedindo todos os pares menores do que 20, tá? Se ele pedisse igual até 20, aí sim pertenceria, ok? Aí a gente tem família de conjuntos, que é um conjunto cujos elementos também são conjuntos, chamado de família de conjuntos. Então, por exemplo, a gente tem o conjunto F. Aí, dentro do conjunto F, a gente vai ter uma outra família de conjunto, que vai ter um outro conjunto, que vai ser o conjunto 2 e o conjunto 3. E vai ter o conjunto 2 e vai ter o conjunto 5, 6 e 7. Então, a gente tem um conjunto maior, e aí, dentro desse conjunto, a gente vai ter outros pequenos conjuntos, outros conjuntos menores, que vão fazer parte desse conjunto todo lá. A melhor definição disso mesmo, por isso que matemática é tão inteligente, que é família, né? Porque, por exemplo, a minha mãe me gerou e gerou o meu irmão, né? E nós dois constituímos família. Então, as nossas famílias. E aí, nós vamos lá com nossos cônjuges, vamos ter os nossos filhos, e aí nós constituímos uma outra família, que pode ser maior, né, um pouquinho maior do que a que ela constituiu e tal, ou menor, posso ter mais filhos do que ela teve, enfim. Aí, depois, os nossos filhos vão constituir outras famílias. E aí, a família da matriarca, né, que vai ser ali minha mãe, ela vai só aumentando, sendo constituído de outras famílias ali dentro. Beleza, galera? Tá claro? Tá. Aí, F é uma família de conjuntos, cujos elementos são a família 2 e 3, 2, 5, 6 e 7. Nesse caso, temos que 2 e 3 pertencem a F, o conjunto 2 pertence a F, e o conjunto 5, 6 e 7 pertence também a F. Note que 2 não pertence a F, porque o 2 sozinho como elemento, ele não faz parte do conjunto F. Na verdade, ele faz parte do conjunto que ele é um elemento de um conjunto que está dentro de F. Mas esse elemento sozinho não faz parte daquela família. O que isso quer dizer, gente? Por exemplo, o meu cônjuge, ele não necessariamente é da família da minha mãe.
Entendeu? Ele faz parte da minha família, certo? Da família que eu constituí. Mas ele não é da família da minha mãe, certo? A família da minha mãe, quem faz parte sou eu, ok? Então, é como se esse 2 aí, ele fosse um agregado da família principal. Ele é um agregado da família principal, que é a família F de Fátima, ok? Mas ele não necessariamente, ele faz parte da família que está inserida dentro da família da minha mãe. Beleza? Dentro do conjunto da minha mãe. Tá claro isso, gente? Quer mais explicações sobre isso? Ou ficou claro? Professora, então nesse caso a gente escreve como um subconjunto, né? Mas entre aspas, não como um elemento só separado. Então, na verdade, ele é só um elemento separado, entendeu? Ele não é um... No caso do 2 como elemento, não é um subconjunto, certo? Porque seria um subconjunto aquele 2 ali que está sozinho, o elemento unitário, aí é um subconjunto do F. Mas o 2 elemento que está dentro daquele outro subconjunto, que é 2 e 3, aí ele já é só um elemento, ele não é um subconjunto. Ficou claro isso? Sim, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Aí, quando a gente fala sobre igualdade de conjuntos, né? O que é uma igualdade de conjunto? 2 conjuntos são iguais quando os 2 têm os mesmos elementos, em qualquer ordem, né? Então, se a gente fala sobre 2 elementos que têm os mesmos elementos, 2 conjuntos que têm os mesmos elementos, a gente está falando de conjuntos iguais. E se a gente tiver, o que seria o desigual? Né? Seria quando tem pelo menos um elemento que pertence a um conjunto e não pertence ao outro. Então, vamos ao exemplo. Dados os conjuntos 1, 2 e 3, e o conjunto B, que é X, é ímpar, positivo e menor do que 7. Né? Então, temos que A é igual a B. Por quê? Porque se ele pede... Porque se ele pede... Hã? Oi, William. Não falou nada não, Pri. Tá, desculpa. Tá. Se ele pede para que você coloque os elementos ímpares, positivos e menores do que 7, você vai pensar exatamente no 1, no 3 e no 5, né? Porque é menor do que 7, porque são ímpares e são os positivos, certo? Então, isso mostra que um está escrito por extenso, outro está escrito abreviadamente, né? Abreviado. E os 2 são iguais, beleza? Agora, por exemplo, no item de baixo, a gente tem o conjunto M, que é 9, 11, 13, e reticências, que vai adiante, e tem o conjunto N, que é um conjunto que X é ímpar positivo, maior ou igual a 7. Então, a gente vê que o M é diferente, desigual, do conjunto N. Por que, gente, é desigual? O que está faltando nesse conjunto M? O que tem em M que não tem? Ou então, o que tem em N que não tá em M? Número 7. Isso aí, o número 7. Porque ele fala que é igual a 7. Se ele tivesse dito maior do que 7 apenas, ele já estaria igual. Mas como ele diz maior ou igual, aí ele precisaria ter o elemento 7. E esse elemento 7 não faz parte do conjunto M, logo a gente diz que o conjunto M é diferente do conjunto N. Tá claro isso?
Eu adoro falar tá claro, né, gente? Mas é mania. Perdoe-me. Vamos lá, a gente vai para os exercícios agora, porque a gente já está praticamente chegando no nosso finalzinho de aula, né? Infelizmente, era para vocês estarem... Mas a gente vai... carinha de triste, muito bem. Fico feliz. Então, a gente já está chegando no finalzinho. Graças a Deus aí deu tudo certo dentro do tempo, né? Obrigada, galera, pelo carinho. Fico feliz de verdade. Então, a gente vai para esse exercício de fixar, né? Por mais bobo que possa parecer, galera, a gente vai ter questões que a gente vai utilizar essa matéria de maneira muito importante. E pode ter certeza que é um conhecimento básico, mas que lá na frente faz toda a diferença para a gente não errar absolutamente nada, ou um detalhe que seja importante e primordial. Então, assim, vamos... Assim, professora, eu já sei essa matéria, eu já tinha visto isso na escola, eu não... Não, fiquem tranquilos, porque realmente é importante rever esse conteúdo e treinar, certo? Então, por exemplo, ele pede para você considerar os conjuntos A e o conjunto B. Aí ele te fala quem são os elementos de A e quem são os elementos de B. E aí ele pede para você usar os símbolos de pertence e não pertence nos espaços. E aí vocês vão dizer para mim, na letra A, pertence, o A pertence ao conjunto A ou não pertence? Pertence. Então, é o Ezinho. Muito bem. Muito bem, galera. O U pertence ao conjunto B? Não pertence. Muito bem. Muito obrigado pela interação. Na letra C, o C pertence ao conjunto B? Muito bem, pertence. E na letra D, o D pertence ao conjunto A? Não pertence. Muito bem. Vamos ver aqui se eu... Certo seria a gente usar o símbolo, mas como o símbolo aqui está difícil de fazer, para ser mais rápido, eu vou escrever, tá, gente? Mas o correto é usar o símbolo. No caderno, coloque um símbolo. Beleza? Então, todas as respostas aí. Ok. Aí, vamos lá. Na questão 2, represente abreviadamente e por extenso o conjunto. Letra A, dos múltiplos negativos de 3. Então, quais são os múltiplos negativos de 3? Coloca aí no chat.
Isso. Menos 12 não. Sim, menos 12 porque vem antes. Beleza, mas sim. É porque teriam reticências antes do menos 9. Mas sim. E como que escreveria isso? Aí, só que como a reta, ó, gente, o zero tá aqui, né? Nosso ponto central. E aí o zero tá aqui e o 3 tá mais para cá. E antes, para a esquerda, vai ter todos os números negativos, até chegar ao 3, ok? Exatamente. Exatamente, até chegar ao 3. Então, a gente precisa escrever da esquerda para a direita, onde vai estar o 3, tá? Aí, digamos assim, ó, quem escreveu correto aqui no chat é... Isso, o Lucas Machado escreveu corretamente agora, depois no chat escreveu corretamente. Exatamente. Ficaria reticências, aí começaria menos 9, menos 6, menos 3, e aí iria. Ok? Perfeito, galera, perfeito. Muito bem, ficou muito bom. E como aí a galera também escreveu aí abreviado, né? X é um número inteiro negativo e x é múltiplo de 3, no caso. Então, ficaria... Deixa eu tentar escrever aqui o texto. Como que ficaria exatamente? Espera aí. Ó, ficou bom? Vê se dá para vocês lerem aí. Beleza. Tá? Então, por extenso e abreviado. Na letra B, como faria? Dos números ímpares. Espera aí que eu vou lá no chat ver o que vocês estão me respondendo. Lucas Machado respondeu 1, 2, 3, 7, 9 e excessivamente. É padrão. E como seria abreviado?
Professora, Oi? as discências nesse caso seriam tanto para o menos infinito quanto para o mais infinito, né? Porque a senhora falou Você só tá na ímpar, não letra B? falou. Sim, sim. Porque a Tá. senhora falou só ímpar, não falou ímpar ser negativo ou positivo. Então, mais infinito para o negativo e mais infinito para o positivo, né? Sim, isso aí. Ok, obrigado. Muito bom, Valentina. X pertence a conjunto dos inteiros, né, representado pela letra Z, tal que x é igual a 2x mais 1. Muito bom. Vamos para a letra C. Isso mesmo. Resposta da Valentina. Nessa questão da B, gente, é o que o Felipe perguntou. A gente vai falar sobre os menos, os negativos e os positivos? Sim, porque ele não está denominando aí o que é. Então, é para a gente falar de todos os ímpares, positivos e negativos, ok? Na C, por exemplo, não. Na C, ele já é mais específico. Ele já delimita melhor, ok? A resposta da Valentina está perfeita. Fizeram a C? Resposta da C. Acho que Patrícia colocou, não é? Botou por extenso. E como ficaria... Isso, e como ficaria... Aí quando a gente escrever, dá para a gente escrever o menor ou igual daquele símbolo, né? O menor e um tracinho embaixo que representa igualdade, tá? Vou tentar colocar aqui para vocês, escrito. Professora, Tentar nesse melhorar caso, isso na próxima aula, tá, gente? Essa é a questão da escrita aqui, para desenhar melhor aqui para vocês, porque habilidade zero aqui, ó. Percebem-se. Mas vou tentar melhorar isso para a gente poder resolver as questões de forma melhor. Esse menor ou igual aí, tá? Tá bem feio, mas dá para entender. Mas a letra C fica perfeita. X pertence aos naturais, né? Tal que 2 menor do que X
e menor ou igual a 10. Ok? E a resposta da Patrícia em cima, perfeitamente também, por extenso, tá? Que aí seria 4, 6, 8 e 10. O 2 não entra porque... Oi, pode falar, Felipe. Não teria ímpar também, porque só fala que é natural, não fala par, eu acho, na letra C. Seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Realmente não fala sobre par. A gente pensou no ímpar em cima, né? Porque o B tá ímpar, e ficou focado nisso. Mas realmente não se fala sobre ser par. Então, realmente a gente pode considerar os ímpares também. Então, na verdade, melhorando aí as respostas, no caso do extenso, não está errado. Só a resposta do... Quer dizer, o abreviado não está errado. Por extenso que estaria errado. Então, por extenso, entraria o 3. Isso. Agora a Patrícia colocou certo e o Felipe colocou certo anteriormente a Patrícia. Perfeito agora. Por extenso que a gente teria pecado aí na resposta. Mas no abreviado a gente não estaria errado. Ok? Posso trocar, galera? Tá, aí a gente tem a questão 3. Utilizando sinal de igual e diferente, aí a gente vai falar sobre igualdade e desigualdade, né? Que é aquilo que foi a última matéria. Que a gente falou sobre o conjunto A ser igual ou ser diferente do conjunto B, aí nas duas questões. O que vocês acham? O que vocês têm a falar aí sobre as duas alternativas? O que pode o quê? Ellen pode. Patrícia pode. Ah, pode mudar, né? Desculpa, gente. Entendi. Bora. Vai. Vamos lá. Letra A igual. Todo mundo respondendo que A é igual. Todo mundo concorda? A e B. E B. Sobre a B, gente. Vamos lá. B é diferente, eu acho. Ellen falou. Patrícia falou que B é diferente. Isso aí, Ellen falou por causa do azul e do branco. Estou na mesma dúvida de Patrícia. Vamos lá, gente. Isso mesmo. Letra A é igual, ok? Letra B é diferente.
tá? Por quê? Porque se eu te pedisse assim, ó, escreva por extenso as cores, o conjunto das cores que pertence à bandeira do Brasil. Você teria que me escrever quais cores? Quem se arrisca aí a falar? Ou a escrever no chat, não sei, quem tiver vergonha de falar, quiser escrever. Teria a Patrícia, preto não. Valentina escreveu preto, preto não, mas teria o branco. Isso mesmo. Daniel escreveu. Ah, sim, mas as letras não contam. Mas vamos falar só das cores. Então, ficaria verde, amarelo, branco e azul, ok? Então, as cores seriam essas. Aí, a gente não diria que o conjunto B é igual ao conjunto A, porque no conjunto A só tem 2 cores. Tá faltando outras 2, ok? Sem contar as letras, né, Valentina? Sem ser tão específica assim. Ok? Então, a gente não diria. A gente vai falar sobre contido e não contido na próxima aula, Valentina. A gente vai falar sobre contido e não contido, tá? Ou contém e não contém. Aí a gente vai falar na próxima aula, tá? Hoje a gente falou só até igualdade e desigualdade. Aí a letra A é igual e a letra B desigual, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos para a última questão, gente. Questão 4. Representar, usando o diagrama de Venn, o conjunto dos números naturais primos menores do que 30. Então, como que é o diagrama? Quem vai entrar aqui dentro? Na letra A. Do círculo, né? Isso. Às vezes, quando a gente fala, parece círculo, mas é círculo. Então, todos os números naturais primos menores do que 30. Quais são os números naturais primos menores do que 30? E tá vendo que, assim, ó, quando a gente fala sobre conjunto, por exemplo, a gente já tá lembrando de uma matéria que ainda é antes, né, de conjunto, bem antes, lá 6º ano, né, mas a gente está, ó, trazendo isso na nossa memória para a gente poder estudar, porque é importante saber, por exemplo, quais são os números primos. Para a gente fazer outros tipos de fatoração, por exemplo, para a gente fazer outras contas. Então, a gente vai utilizar os números primos. A gente precisa saber. Muito bem, quem respondeu aí, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Como ele quer menores do que 30, e também 30 não é primo, então fica até o 29. Muito bem. Quem são os números primos? Definição de números primos. Vocês responderam corretamente, mas só para a gente acrescentar aí o conhecimento. Números divididos inteiramente por ele mesmo e por 1. Isso aí. Números divididos por 1 e por ele mesmo. Muito bem. Agora, na letra B, quais são as letras que vão entrar? Muito bem, Daniel. Muito bem, Valentina. Muito bem, Felipe, que tinha respondido no áudio. Muito bem. Vamos lá, letra B.
Qual é o conjunto? Quem vai entrar dentro do círculo no conjunto das letras da palavra árvore? Muito bem, só o A e o R, porque não é para botar letra repetida, ok? O A, o elemento A e o elemento R. E, por último, na letra C, meses do ano, começando pela letra M. Março e maio. Muito bem. Então, entraria os elementos março e maio. Ok, gente? Perfeito. Aí eu vou deixar para vocês tirarem um printzinho desse exercício, né? E dar uma pesquisada sobre o assunto. Na próxima aula eu trago respostas, ok? Vocês vão tirar um printzinho para poder vocês fazerem aí. Ou então depois assistir a aula de novo e pesquisarem sobre esse assunto e trazer. Isso aí, tem no grupo. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Eu já estou finalizando a aula, né? Para mim, alguns minutinhos antes. Mas da próxima aula eu trago uma aula mais extensa ainda. Mas já vendo aí com vocês, eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, que eu tenha conseguido alcançar aí, ajudar vocês. Eu espero que a gente esteja junto até a aprovação e que depois disso vocês sejam os melhores universitários que a UERJ vai conhecer, tá? Torcendo aqui por vocês de verdade e tendo a certeza que eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Desculpa qualquer erro, qualquer atrapalho aí, prometo melhorar, tá? Ser melhor a cada dia aí para vocês. E é isso. Muito obrigada também pela presença de vocês, por ter ficado aqui até agora. Tá bom? E é o que o professor William Campos falou no início da aula, só para finalizar mesmo. Vou fechar agora com vocês, mas para finalizar, não pensem que por conta da quantidade de pessoas que está assistindo a aula, que está ao vivo, que está participando, que não está, que não é importante assistir. É muito importante, então esteja aqui na próxima aula, estejam ativos, assim como vocês ficaram hoje, chama os outros amigos e assim vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer coisa, Instagram é mais pessoal do que profissional, mas se quiserem, pode irem lá, tá bom? Tem algumas coisinhas de matemática. Beijinho, gente. Fica com Deus. Pri, tá aí? Oi, Pri, tô sim. Finaliza aí, eu não sei o que tem que falar mais, tem que dar algum recadinho. Estamos lá no grupo, enfim. Então, pessoal, tudo, né, já foi passado, mas ficar atento mais o grupo, tá? E compartilhar com os amigos, né? Se tiver algum amigo que está precisando, né, assistir a aula, pode chamar, a gente vai incluir no grupo, até de outras específicas também, cada grupo é uma específica, aí eu encaminho para outros grupos, tá? E se tiverem alguma dúvida, pode colocar lá no grupo que eu vou estar respondendo vocês, ou a Pri, ou o William, tá bom? E no mais é isso, galera. Muito obrigada aí pela presença, pela participação. Vocês arrasaram. Um beijo. Tchau, tchau. Me sentindo muito orgulhosa. Se tivesse ainda na época lá do Orkut, eu escreveria me sentindo orgulhosa. Viu como eu sou velha, né? Beijo, gente. Tchau.